Bom, gente, então vamos lá. Está aqui com a gente o deputado Vinícius Poit e está aqui, eu imagino, também Luiz Felipe Dávila, que ele deve ser o candidato do Novo à presidência da República. Deputado, muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na rádio. Para variar, na estrada aqui, estou até arrumando um lugarzinho para encostar para falar com vocês com o carro parado. A gente não para, não. O Luiz Felipe está com o senhor ou não? Ele está sim, ele está num outro carro. A gente está caminhando junto pelo estado de São Paulo. Começamos hoje, né, por uma conversa bastante importante em Barueri. Vamos passar por Jundiaí e dedicar a tarde toda e à noite um evento em Campinas. Aqui em Campinas o evento começa acho que às 6 e vai até às 9 horas, é isso, deputado? Isso, é um evento que começa às 18 horas, já com o nosso vereador Paulo Gaspar, um craque na fiscalização em Campinas. Eu e o Felipe devemos chegar por volta das 19, mas das 18 às 19 a gente já tem uma programação. E aí vai ser lá no Parque dos Jacarandás, na rua Walter Schmidt 175, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo e o projeto da gente ter um Brasil realmente que foca no empreendedor, foca no resultado, parar um pouquinho com essa polarização que não leva a nada. Então, deputado, aonde está o Novo nessa polarização? Muita gente fala que o Novo ele é bolsonarista. E, assim, principalmente pegando como exemplo aí o Romeu Zema de Minas, que tem sempre umas posições mais alinhadas com o governo Bolsonaro. Assim, o Novo é bolsonarista, se identifica com o governo bolsonarista. O que é o Novo? Olha, o Novo, as pessoas às vezes confundem porque a gente tem um posicionamento independente. Não apoiamos pessoas e sim ideias. E aí o governo do presidente Bolsonaro, no começo dele, ele fez algumas coisas boas como a reforma da Previdência, marco do saneamento, e teve todo o nosso apoio nessas pautas. Não é o apoio ao presidente incondicionalmente. Só que no começo do 2019, aonde teve uma arrancada boa para cá, muita coisa degringolou. Muita promessa foi descumprida, não é que não foi cumprida, foi descumprida. Não vou fazer troca-troca com o Centrão, fez. Vou fazer reforma administrativa, não fez, com medo do desgaste com o funcionalismo. Vou fazer reforma tributária, não fez. Vou privatizar, não privatizou. Não vou aumentar ministério, aumentou. Então, muita coisa foi uma decepção. Decepção para mim como deputado federal, decepção para mim como eleitor do presidente no segundo turno. Então, hoje, o partido acaba tendo muito mais posicionamento crítico e duro em torno de pautas que não foram cumpridas. Esse é um posicionamento independente. Seja qual for o governo, colocou um projeto bom, que prioriza a liberdade individual, as privatizações, nós vamos apoiar. Não colocou como esse governo fez agora, vai ter o nosso posicionamento duro. Deputado, bom dia, Rose falando. O Novo, quando bom dia, Rose. Bom dia. O Novo, quando ele surgiu com essa bandeira mesmo da independência, de ser um partido em que ofereceria tudo que a gente não tinha visto aí da velha política, que os políticos gostam de falar, e veio como um refresco para quem falava assim, não, eu preciso apostar em políticos novos, em políticos que têm uma ideologia diferente e que queiram um país diferente. O Novo ganhou algumas cadeiras, ganhou inclusive o Minas Gerais, e eu tenho a impressão que aquela esperança que o Novo trouxe como algo diferente não se concretizou, e apesar de vocês dizerem que vocês são diferentes do Bolsonaro, as pessoas identificam o Novo ainda com o bolsonarismo, fora que você tinha o Amoedo como grande representante, que foi o candidato a presidente da República, com aqueles conflitos internos que vocês tiveram no passado, ele nem sequer conseguiu se viabilizar candidato. A gente tem o Dávila. O que aconteceu com o Novo? Olha, primeiro, obrigado, Rose, pelas perguntas, né? Conflitos, eles existem em qualquer instituição, principalmente instituição que quer crescer. Né, esses conflitos cessaram, o partido está unido, o partido está muito forte em 2022 e a gente vem com chapa completa em São Paulo, por exemplo, 95 candidatos a estadual e candidatas, 71 candidatos e candidatas a federal. Colocado isso, né, o Novo, apesar dos conflitos, realmente entregou algo diferente.
foi o primeiro partido que fez tudo isso sem usar um centavo do fundo eleitoral, enquanto o partido que o presidente se filiou agora utilizou mais de 200 milhões de reais na campanha de fundão eleitoral em 2018. Enquanto PSDB, PT e todos os outros usaram cifras monumentais que poderiam ter ido para o saneamento básico. Então o Novo já fez diferente porque não usou nenhum centavo. Já fizemos diferente porque aprovamos e sancionamos projetos liderados lá pelo meu mandato junto com colegas, marco legal das startups, governo digital, telemedicina, regularização fundiária urbana, conectividade rural nas escolas, projetos entregues para a população. Então, conflito e opiniões diferentes, elas vão existir em casa, numa empresa, nos amigos e num partido político, então, nem se fala. Mas o importante é focar nos 90% que a gente concorda, não só naquilo que a gente discorda. E o Novo não tem corrupção, o Novo não tem toma lá da cá, o Novo corta privilégio e não usa nenhum centavo do fundão. Sobre o João Amoedo, é um craque, montou o partido, a gente deve muito a ele. E pelo contrário do que ficam as pessoas imaginando, o partido sim confiou nele. Eu, inclusive, fui o que confiou no João Amoedo para ser o pré-candidato quando ele foi aprovado. E foi ele, Rose, que decidiu se retirar do processo seletivo. Então foi uma decisão do João, ele tinha apoio de 36 dos 40 votos da convenção. Após isso, Luiz Felipe Dávila se colocou à disposição, foi convidado pelo partido, teve apoio e está encarando esse desafio com tudo como nosso pré-candidato à presidência da República. Deputado, assim, da mesma forma que eu sempre ouvi muita crítica a alguns deputados aí do Novo, tipo Van Hatten, que ele é colocado por muita gente como um bolsonarista de carteirinha, que ele deveria estar junto com o Bolsonaro, não no Novo. Eu ouço isso com muita frequência, né? O senhor é muito elogiado, o mandato do senhor foi muito elogiado, mais do que o próprio Alexis Fontaine, que agora deixou o partido, né, e tudo mais. O senhor, assim, eu olho e vejo poucas chances do senhor vencer a disputa para o governo do Estado, assim, sendo bem realista. O senhor o partido não teme tirar da disputa um deputado que fez a diferença lá na Câmara Federal e que é reconhecido, e para botar ele nessa disputa aqui, que é uma disputa que é necessário ser mais conhecido, né? Tá no jogo há mais tempo? Olha, primeiro vou começar com uma notícia boa, que é o Alexis voltando para o partido. O Alexis não vai sair mais do partido, é nosso deputado federal de Campinas, ele fica, até porque ele foi conhecer outras áreas, né, e numa reflexão pessoal viu que partido fora o Novo está tudo mais do mesmo. Sabe, é difícil você implementar a nova política, por mais que o Alexis queria em outro partido, é quase impossível. Voltou e vai ser candidato a deputado federal pelo nosso partido. Então isso mostra a força do Novo, a força de uma instituição. Do meu lado, eu vou colocar um posicionamento pessoal, inclusive, contra a reeleição. Eu acredito que dá para fazer muita coisa num mandato só. Em um mandato, aprovei os projetos que a gente já comentou aqui, fui eleito líder da bancada paulista, isso nunca aconteceu, mostrando força de diálogo desde PSL até PT, como um líder que escuta, não precisa concordar com a oposição, mas você pode escutar com respeito. E liderei a bancada por 2 anos. E a questão da reeleição, para mim, poderia inclusive acabar no Brasil. 5 anos de mandato, por exemplo, coincide as eleições para economizar dinheiro e acaba com a reeleição. Eu escutei uma vez do professor Falcone, um grande consultor, a diferença de um bom líder e de um ótimo líder. Um bom líder bate meta, botando a equipe na frente, aparecendo e sem pegar atalho. Um ótimo líder bate meta com a equipe sem pegar atalho e formando sucessor. Chega dessa perpetuação no poder. A gente precisa de pessoas que tenham capacidade de ir lá, de dar resultado, de servir o país e de passar o bastão para uma nova geração. Então é nesse sentido que eu venho pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, trazendo uma chapa muito forte, mais forte até que aquela de 2018, e com a certeza que no meu lugar entrarão pessoas com mesmos princípios, propósito, capacidade de execução que eu tive. Vou fazer de tudo para passar esse bastão e a gente cada vez oxigenar mais a política. Oi, deputado, o senhor como candidato a
ao governo do estado, qual é o grande problema que o senhor vê hoje no estado de São Paulo? E eu queria colocar o Luiz Felipe, acho que ele está na roda, né? Ele está por aí ou não? Sim, estou por aqui. Ah, então tá bom. Tudo bem? Bom, eu vou. O primeiro responde, candidato ao governo, depois a gente entra com o Luiz Felipe. Luiz Felipe, tá. Perfeito, perfeito. Felipe está na estrada. Eu gosto de político assim, né? Que ao invés de estar só falando num escritório, está na estrada escutando a população. Então, gente, primeiro, escutando a população e fazendo pesquisa, o maior problema do Estado de São Paulo é emprego. Sempre foi saúde nas pesquisas eleitorais, pesquisas políticas com os 46 milhões de paulistas, são 46 milhões de pessoas que vivem em São Paulo, né? São Paulo comporta gente do Brasil todo, é emprego. E justamente emprego foi o que esse governo não ajudou. Um governo que aumentou imposto em plena pandemia, ICMS. Um governo que não fez nada para conter o aumento do IPVA, o aumento da inflação do preço do carro médio. Um governo que não fez nada para enxugar a máquina, para deixar o povo rico. O governo do Estado de São Paulo, governo rico, povo pobre. 50 bilhões de investimento para obras eleitoreiras. A gente precisa de um governo que enxuga. De um governo que coloca o recurso público em quem produz, que é a população, e não em quem gasta, que é o próprio governo. E a nossa conduta vai ser fazer uma reforma administrativa séria, diminuir de 27 secretarias para 15, privatizar a Sabesp, privatizar a CESP, privatizar MTU, privatizar a CDHU e colocar o poder na mão de quem merece, que é o gerador de emprego. E assim retomar o protagonismo do emprego no nosso estado, desburocratizando, preparando melhor a mão de obra. Esse é o enfrentamento ao desemprego depois de escutar todos os paulistas. E para passar para o nosso pré-candidato à presidência, Felipe Dávila, uma ótima resposta aqui a uma pergunta que foi feita antes, né, para uma candidatura ao governo, uma pré-candidatura talvez impossível para alguns. Assim como eu, Romeu Zema, em abril de 2018, tinha 2% das intenções de voto. A gente tem 2% agora, segundo a pesquisa do Exame, e 1% no Datafolha. Para uma candidatura, sendo a única que eu e o partido não utilizamos o fundão eleitoral, para uma pré-candidatura de convicção, que vai cortar na carne do governo, e que desde o começo está na mesma toada, não fica pulando de partido igual troca de roupa, eu tenho certeza que a possibilidade é cada vez maior do Estado de São Paulo ter um governo novo de verdade. Tá bom. Luiz Felipe, muito bom dia para você. Bom dia. Tá aí, vindo para cá, para a terrinha. Bom, é o seguinte, eu sempre te achei muito afinado com o PSDB. Com quem do PSDB você era afinado e como que você foi para o Novo e agora disputa pelo Novo? Explica para mim. Olha, acho que o Poit deu a melhor resposta, né? É um partido que vem tendo enorme dificuldade em fazer quadros, em sucessores. Um partido que governa o Estado de São Paulo desde 1994 e praticamente nós temos aí um monopólio de eleição que era Geraldo Alckmin e José Serra, um intercalando com o outro. Não é possível que todos esses anos nós conseguimos fazer quadro. Então a fila não anda. Um partido que a fila não anda expulsa seus talentos. Eu acho que essa é a primeira crítica que tem que se fazer ao partido hoje. E, portanto, eu me senti muito bem acolhido no Partido Novo, né? Continuando com uma extradição que começou lá no governo Fernando Henrique, que é fazer as reformas estruturantes do Estado brasileiro, abrir economia, privatizar, fazer com que o Brasil se insira na economia global, e nós abandonamos essas pautas, nós abandonamos essa pauta como país. Portanto, o Brasil hoje é uma das economias mais fechadas do mundo, a estagnação econômica está há mais de 20 anos, as pessoas não têm renda e emprego. Eu digo que tem uma geração jovem aí, essa geração de 20, 30 anos, nunca viu o Brasil crescer, só viu em livro de teoria econômica. Então nós precisamos retomar o crescimento, e nós não vamos retomar o crescimento com essa pauta corporativista, com essa defesa de barreiras comerciais e a não inserção do Brasil na economia global. Desse jeito é impossível fazer o Brasil crescer de forma sustentável. E é por isso que eu aceitei o convite do Partido Novo e me sinto muito em casa no Partido Novo com essa pauta de continuar a lutar pelas reformas do Brasil e principalmente a abertura econômica, privatização e retomada do crescimento, renda e emprego no país.
Deputado, a gente tem visto nos últimos anos... Na verdade, é o Luiz Felipe. Desculpe, candidato. Nós temos visto no Brasil um retrocesso em relação à pauta de combate à corrupção e um escândalo no Congresso, que é a história das emendas assinadas pelo relator das sigilosas, né? E a gente vê como se tudo estivesse voltando ao normal no país. Normal que eu falo, a corrupção. Nós tivemos uma esperança... Sempre foi. O que sempre foi. Nós tivemos uma esperança quando a gente viu ministros presos, empresários presos, e de repente a gente retoma a essa história dos crimes de colarinho branco sendo poupados e... tudo normal novamente. E quando eu fico olhando, quando o senhor falou da economia, a gente sabe que a economia no país também está terrível, muita gente não tendo dinheiro para comprar comida, o desemprego, houve uma redução da renda salarial do brasileiro, e o senhor decidiu entrar nessa disputa presidencial, né? Sabemos que hoje existe uma polarização entre o PT e o Bolsonaro, e a terceira via não consegue se colocar. Como que vocês vão convencer o eleitor para chamar a atenção desse eleitor, dizendo, olha, nós estamos aqui e nós temos uma solução para o país? E, de fato, qual seria a solução que o senhor daria? Quais são os projetos, já que o posto Ipiranga do Bolsonaro acabou virando um posto de bandeira, um posto sem bandeira, né? É isso mesmo, boa colocação. Mas a primeira coisa é o seguinte, não temos de cultivar ilusão. O Brasil não vai voltar a crescer, não vai gerar emprego se continuar o populismo, seja de direita ou de esquerda. Aliás, nós estamos nesta situação dramática que você bem descreveu, inflação alta, desemprego recorde, queda da renda, justamente por uma série de governos populistas. Então, desta vez, não tem mais a ilusão de posto Ipiranga, de que dá para fazer diferente. Nós já sabemos o que esses populistas vão fazer. Vão continuar defendendo interesses corporativistas, vão continuar prejudicando a população que quer trabalhar e que quer emprego. Portanto, não tem novidade. É isso aí. Vamos continuar nesse auto-engano que populistas são capazes de tirar o Brasil da situação que está. Então, o que nós vamos fazer? Lançar propostas, debater propostas. Eu estou falando aqui, não é discussão de atacar a gente, não é entrar nesse radicalismo bobo. O que o povo quer saber é como é que o Brasil vai voltar a crescer, gerar renda e emprego. E aí tem 3 questões fundamentais que estão na nossa proposta de governo. A primeira é a questão do meio ambiente. O Brasil é a maior superpotência ambiental do mundo. Nós podemos sequestrar 50% do carbono do mundo. O mundo precisa do Brasil e o Brasil precisa do mundo. E os investidores já condicionaram que se o Brasil não tomar juízo, tem mais de 50 trilhões de dólares em investimento que não vem para cá, se não respeitar as regras do ESG, que é o meio ambiente, o social e a governança. Então, ou o Brasil tomar jeito, ou não vai ter dinheiro para retomar o emprego. Então, a questão do meio ambiente é fundamental. E esse governo foi uma desgraça na questão do meio ambiente. Deu as costas para o mundo, rasgou dinheiro. Tinha mais de 1,5 trilhão de dólares para investir no Brasil, não conseguimos captar nada por causa do desaforo da agenda ambiental. O segundo ponto é a questão da abertura da economia. Nós precisamos abrir a nossa economia, o Brasil precisa competir na economia global. Nós vamos fazer isso de forma gradual, mas isso é importante, porque os empresários só vão se engajar na luta pelas reformas se eles souberem que o Brasil vai abrir para a economia e se não sair do papel a reforma tributária, administrativa, as empresas vão quebrar. Então nós vamos criar um estímulo para a sociedade se engajar, para pressionar o Congresso para aprovar as reformas. E foi assim que nós aprovamos a reforma da Previdência, foi assim que nós aprovamos a reforma trabalhista. E o terceiro ponto é a digitalização. Nós precisamos digitalizar o governo para desburocratizar, descentralizar o poder e fazer com que tenhamos mais eficiência e critério no gasto do dinheiro público. Tá, okay. Olha, nós vamos ter que ir. Não, mas eu preciso só. Tem a secretária. Tem a secretária, né? Só uma pergunta aqui, na verdade não é pergunta, é uma participação do nosso ouvinte, o Wagner. Ele diz assim: com todo respeito ao entrevistado, ele está se referindo ao deputado, representante de um partido que se chama Novo. Ao emitir uma opinião de que todos que estão aí não prestam, só o meu partido presta, ele se mostra tão velho quanto tudo que está aí. É mais do mesmo sempre. Bom, é isso, deputado. O senhor quer responder?
Eu acho que se foi em relação ao fundão eleitoral, eu realmente tenho um posicionamento muito duro sobre isso. Eu acho que foi a única resposta que eu disse. Agradeço a pergunta do Wagner, me coloco à disposição para conversar sobre a única coisa que a gente é diferente, que é não usar nem um centavo do dinheiro do povo para fazer campanha. E se o Wagner ou outras pessoas concordam com isso, a gente pode divergir e concordar no resto das minhas pautas. Agora, usar fundão eleitoral, eu não concordo. Todos os outros partidos utilizam e a gente tem que mostrar e dar o exemplo, não usando nenhum centavo. Sobre as outras propostas, faço questão de reconhecer e ter humildade para reconhecer coisas boas que, inclusive lá no governo, o presidente fez, como falei do marco do saneamento, como a previdência, marco legal das startups. Agora, usar fundão eleitoral, fazer troca-troca com o Centrão, não faço e não tenho orgulho e respeito nenhum por quem faz. Vamos respeitar o povo, que é quem merece, sabe, retorno dos governos aqui nesse país. Tá ok, deputado e pré-candidato, eu quero agradecer